Apenas olhando para uma tela, você consegue fazer uma porção de coisas. Só com o rosto dá para desbloquear um celular, entrar numa conta do banco, acessar serviço público, abrir o portão do prédio da sua casa, do seu trabalho, ou até mesmo passar pela catraca de um estádio. O sistema de monitoramento por imagem do Castelão operou com 388 câmeras de segurança e 125 catracas com leitor de biometria facial. Rápido o acesso, né? Também foi muito rápido também eu fazer a facial e passar por aqui rapidinho também. Até realizar um embarque no aeroporto. Quando chega aqui no setor de embarque, o passageiro que passou por esse processo não precisa nem apresentar documentos ou se dirigir a um funcionário. Em menos de 10 segundos, entrada liberada. Uma tecnologia que mudou totalmente, radicalmente, eu diria, o nosso dia a dia. A biometria facial passou a ser usada com mais frequência a partir de 2020, inclusive para assinatura de documentos. Ela é considerada uma das tecnologias mais seguras para a identificação de pessoas, já que leva em conta as medidas de vários pontos do rosto. Um uso que precisa de cuidados, seja por possíveis falhas de segurança do sistema que armazenam as nossas imagens, seja pela audácia e sofisticação do crime. A Polícia Federal prendeu 3 integrantes de uma quadrilha que burlava a biometria e invadia a plataforma gov.br, que dá acesso a diversos serviços do governo federal. Os criminosos violavam contas de pessoas vivas e mortas para ter acesso ao sistema Valores a Receber do Banco Central. Uma segunda frente do esquema era usar o mesmo mecanismo para invadir o aplicativo Meu INSS e fazer consignações. Falsificando a biometria facial, os bandidos têm conseguido acessar contas bancárias, sacar dinheiro, fazer empréstimo. As vítimas do falso emprego achavam que estavam sendo fotografadas para o cadastro da empresa, quando, na verdade, estavam assinando documentos eletronicamente. Com a biometria e os dados coletados durante a entrevista, os golpistas financiaram um carro em nome da vítima, no valor de quase R$69 mil. Um problema que exige medidas urgentes. A gente ainda tem esse crescimento desses crimes cibernéticos, o que faz com que as polícias tenham que se preparar melhor. Delegacias especializadas, mais estrutura de investigação, mais tecnologia para conseguir pegar essas quadrilhas. E quem fornece esse tipo de serviço tem que ter cada vez mais mecanismos de proteção, blindar ao máximo esses sites, esses aplicativos. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a face do risco, o rosto como senha. Um episódio para explicar os avanços da biometria facial e como seu mau uso abre brechas para criminosos aplicarem diversos golpes. Eu falo com Ronaldo Lemos, cientista-chefe do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS, e com Álvaro Massad Martins, diretor executivo da IT by Insight, consultoria em cibersegurança e coordenador do MBA em cibersegurança da Fundação Getúlio Vargas. Segunda-feira, 19 de maio. Ronaldo, você pode começar nos explicando por que o nosso rosto pode ser considerado um dado sensível? Olha, Natuza, a tecnologia do reconhecimento facial é você usar o seu rosto como forma de provar que você é você, né? Parece ser um problema trivial, mas na verdade é um dos problemas mais difíceis do mundo que a gente está vivendo hoje. Então, o que acontece? Hoje a gente está vendo uma banalização do uso dessa tecnologia. O nosso rosto é um dado que a lei, né, brasileira chama de dado sensível, que é um dado que merece uma proteção muito robusta, uma proteção inclusive mais elevada do que outros tipos de dados. Então, pela lei, esse é um dado que você tem que tomar muito cuidado com ele. E o que está acontecendo é, o que era uma boa ideia, que a gente usar o rosto para provar a nossa identidade, agora está se transformando num vetor de ataques e está causando uma série de problemas no Brasil todo. Então, a gente está realmente vivendo uma banalização do uso da tecnologia do reconhecimento facial no Brasil. Que banalização é essa? O que você chama de banalização? Olha, a gente está vendo essa tecnologia ser usada em lugares que ela não deveria. É uma espécie de uma anomalia do uso
possibilidade de reconhecer o rosto, por exemplo, na portaria de prédios, né? Você vai em várias cidades hoje no Brasil, São Paulo e outras, para entrar no prédio você precisa cadastrar o seu rosto na portaria. Aí você vai entrar na catraca, tem uma câmera que olha para o seu rosto, bate aquela imagem com o banco de dados que você acabou de contribuir para ele, né, com a sua imagem, e aí a catraca libera para você. Na hora de sair, a mesma coisa, você tem que olhar para a câmera, ele reconhece, você vai embora. Só que você vai embora e a imagem do seu rosto, né, fica no prédio, né? Às vezes é um lugar que você visitou uma vez só, talvez você nunca mais vai voltar. E você não sabe quem é o controlador daquele dado, para quem você pede, por exemplo, para o dado ser apagado, que é um direito que a lei dá, e nem o prédio oferece uma alternativa. Então, se você não quiser cadastrar o seu rosto, o que você faz? Não tem alternativa na maioria dos casos. E o ponto mais importante, você não faz ideia de como aqueles dados são armazenados, qual é o nível de segurança. Como o rosto é dado sensível, ele requer um nível de segurança muito elevado, tipo proteção de segurança de banco, né? Será que esses prédios, esses condomínios, têm um nível de proteção similar ao de um banco, né, para proteger aqueles dados, né, que estão sendo ali captados? Então, a gente está vendo essa banalização e está vendo também golpes, né? Então, as pessoas ludibriando outras para que você coloque o seu rosto para tomar um empréstimo consignado no seu nome, para fazer algum tipo de ataque ou golpe contra as pessoas. E, por fim, a gente também está começando a ver no Brasil uso de inteligência artificial para atacar o reconhecimento facial e também aplicar golpe de todo tipo. Ou seja, uma tecnologia que não deveria ser usada em várias áreas se banalizou a ponto das pessoas acharem que é normal você colocar o seu rosto ali para ser reconhecido. Não tem nada de normal nisso, Natuza. Em nenhuma cidade do mundo fora do Brasil, Nova York, na Europa, nos Estados Unidos, não se usa a tecnologia de forma tão banalizada como a gente está vendo o uso aqui no Brasil. Quando a gente fala da forma como essa tecnologia revolucionou a nossa rotina, você está falando e você se refere a esse protocolo de nos fotografar quando a gente entra em prédios públicos ou privados? É nesse sentido essa revolução ou há outros aspectos dessa revolução de rotina? Tem outros aspectos, porque o que acontece? A gente vive no Brasil, que é um país onde os sistemas de identificação faliram, né? A gente está vivendo hoje um caos das identidades. Hoje você vai num Telegram da vida e você consegue obter na Dark Web e em outros lugares o dado de qualquer pessoa, os documentos, cópia dos documentos, cópia da foto, da assinatura, nome do pai, nome da mãe, se a pessoa tem empresa ou não, o número do celular dela e assim por diante, tá? Então, o resultado disso é que, como o Brasil não tem uma identidade digital robusta, como países como a Índia tem, como a Estônia tem, o nosso sistema de identificação, ele hoje não funciona. Milhões de brasileiros tiveram dados expostos na internet. Foi o maior vazamento da história no Brasil. Fotos, CPFs, endereços, dados bancários e outras informações pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros estão soltos nas redes. Enquanto autoridades de proteção tentam entender como resolver o problema, brasileiros estão tendo seus dados pessoais vendidos por criminosos na internet. E como ele não funciona, você precisa colocar estratégias adicionais para identificar as pessoas. E a estratégia que está sendo colocada agora é o reconhecimento facial. Então, em vez de apresentar o seu RG ou apenas o seu RG, você tem que fazer isso e apresentar o seu rosto, cadastrar o seu rosto para que você possa ingressar em algum lugar ou acessar um aplicativo, fazer um pagamento e assim por diante. Então, isso não é normal, tá? Em países que têm identidades digitais, você simplesmente acessa por meio de vários sistemas de verificação e não necessariamente precisa
do rosto, tá? Então, o que está acontecendo é provar a identidade no Brasil hoje virou uma coisa caríssima e difícil de ser feita. E o que as pessoas estão usando hoje é o rosto como forma de prova de identidade. Nesta partida, foram acionados os equipamentos de mais 2 setores. De acordo com a Secretaria de Esportes do Ceará, até o fim do mês, os setores Superior Norte e Superior Sul também vão funcionar com esse sistema. Já estamos com mais de 104 mil torcedores cadastrados, um balanço extremamente positivo e a tendência realmente que a cada jogo, gradativamente, esse número vai aumentando. Eu achei cômodo, achei super mais rápido, dinâmico e fácil acesso Tudo do ia torcedor. muito bem até chegar à inteligência artificial, que agora transforma essa forma de identificação em algo completamente frágil, vulnerável, e a tendência para o futuro é que usar o rosto como forma de autenticação de identidade vai ser uma identidade frágil, que é facilmente manipulada e pode causar isso muito mais problema do que benefício para todos nós. É muito assustador o que você está nos contando. Você, por exemplo, quando vai a um desses prédios que pedem para fotografar o seu rosto, o que você faz? Você se nega? Olha, eu já tentei negar e fui barrado, tá? Porque esses prédios, geralmente, você vai numa consulta médica, né? Às vezes você está numa condição ali de emergência ou você não pode perder a consulta e o consultório onde você vai não tem nada a ver com a estrutura da portaria, pelo menos não diretamente. Então, eu já tentei negar e os prédios simplesmente não têm um mecanismo alternativo. Ou o mecanismo alternativo é chamar alguém, vou chamar o supervisor, que muitas vezes não está no local, o que pode levar até 30 minutos, 1 hora ou talvez mais. E isso é contra a lei, tá? A lei brasileira de proteção de dados ela é muito clara, em que você tem que sempre usar ferramentas que não sejam tão gravosas, né, que sejam tão pesadas como essa, então você tem que prezar pelo princípio de usar sempre a estratégia mais benéfica, né? E, além disso, você precisa dar alternativa. E outra coisa, Natuza, você precisa dizer para quem que você pede para excluir o seu dado, né? O famoso encarregado de dados. Então, os condomínios que usam reconhecimento facial, eles estão com uma batata quente nas mãos. Eles nem imaginam, porque a lei exige que eles tenham segurança ao nível de um banco para lidar com um dado de rosto. Então, você precisa ter controle de acesso, salas protegidas, tem que ter uma rigidez muito grande na gestão desse banco de dados. E não só isso, você tem que dar à pessoa que tem o seu rosto coletado a oportunidade de exercer os seus direitos, quais sejam entrar no prédio de uma outra forma que não seja o uso do rosto, também um jeito fácil de pedir para remover o seu rosto dos arquivos deles e uma série de outros direitos que a LGPD dá para todos nós. E isso, obviamente, não está sendo respeitado e esse ônus, esse problema, é jogado para a gente, né? Para todos nós. O problema, a batata quente, cai também nas nossas mãos. Eu posso, por exemplo, então entrar num prédio, não tem jeito, vou ter que ser fotografada, senão eu não consigo cumprir meu compromisso e na saída pedir para pagarem o meu dado? É o correto, tá? É o que deveria poder acontecer, né? Porque esse direito ele está na lei. Você tem o direito de, cessada a sua relação com aquele prédio, não tem razão nenhuma para ele continuar a guardar o seu rosto. Então, a lei dá a você esse direito. É a LGPD, que é uma lei famosa, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O número da lei é a Lei 13709 de 2018, tá? Esse é o número da lei. Mas pode falar LGPD, que a maioria das pessoas no Brasil tem, pelo menos, ouviu falar ou tem alguma noção sobre isso. E o ponto-chave é que um condomínio que usa reconhecimento facial e não oferece esse cumprimento da lei, né, de tomar todas as medidas de proteção, dar mecanismos alternativos para você entrar, pode ser penalizado fortemente. As punições da LGPD chegam a 20, 30 milhões de reais, tá? Então, não são punições que são simples. Claro que a autoridade vai fazer uma dosimetria, né, da pena,
mas o teto de punição da lei é muito elevado. Agora, como fazer isso, né? As funcionárias que estão ali atendendo, os funcionários, não estão preparados. Não existe uma informação sobre quem é o controlador dos dados, quem é a empresa operadora desses dados. Uma moça dizendo que era de uma ONG, que estava doando cesta básica, gratuita. Se eu queria. Falei, quero. Aí ela falou assim, então eu vou ir, então. O casal de bandidos chegou de moto, trazendo a cesta básica. Mas antes de entregá-la, a dupla tirou fotos da carteira de identidade e do rosto da vítima, alegando que serviria para confirmar o cadastro na tal ONG. Os golpistas levaram mais de 1 hora para entregar a cesta básica. A família suspeita que foi tempo suficiente para os bandidos abrirem uma conta digital, utilizando o documento da vítima e, por último, confirmando a identidade dela por meio do reconhecimento facial. O casal pegou um empréstimo consignado de R$22 mil em 84 parcelas de quase R$500. A primeira já foi descontada da aposentadoria da vítima, que recebe um salário mínimo do INSS. Agora, o problema que eu acho que é o mais grave de todos é essa banalização da coleta do rosto. Esse tipo de coisa ensina para as pessoas de que você usar o rosto para se autenticar é algo normal. Isso não tem nada de normal, esse é um dado que você tem que tomar muito cuidado com ele. Para os golpistas, isso é uma maravilha, isso é a escola do crime, porque você ensina para a pessoa que é totalmente normal colocar o rosto em todo lugar para entrar, e os bandidos, com a sua criatividade, que no Brasil é gigantesca, vão inventar formas de você sair colocando seu rosto em vários lugares, tá? Então hoje você tem golpe do falso funcionário público que pede para você colocar o rosto em algum lugar, do falso funcionário da loja de celular que pede para você colocar o rosto. E lembrando desse ponto, com a inteligência artificial, esse modo de verificação de identidade é muito frágil. Hoje você tem aplicativos já que geram imagens falsas das pessoas e conseguem ludibriar, vamos dizer, o reconhecimento facial. A pessoa vai numa rede social, pega o seu rosto, gera um vídeo a partir daquela imagem. Como o hardware das pessoas no Brasil, né, os celulares, a maioria são celulares simples, é muito fácil de você ludibriar e conseguir enganar o sistema de reconhecimento facial, às vezes com estratégias muito simples. Então, se for para usar, tem que colocar essa forma conjugada com outras, né? Você tem um segundo fator de autenticação, você tem uma senha gerada por um autenticador no seu celular, jamais permitir que o reconhecimento facial seja usado como fator isolado de identificação de uma pessoa no Brasil. Bom, a gente sabe que tudo em tecnologia tem lado A e lado B. Está bastante claro qual é o lado B do uso da tecnologia de reconhecimento facial. Qual é o lado A? Olha, o lado A é o que a gente já usa. Por exemplo, muita gente que tem um celular mais sofisticado usa o seu rosto para desbloquear o celular. É ótimo, você não precisa colocar o dedão, nem precisa digitar uma senha. Mas é uma relação de você com você mesmo, né? É uma relação sua com um aparelho que é personalíssimo. Então isso realmente gera uma excelente conveniência, né? Agora, você usar o seu rosto para trabalhar com um terceiro, que você não sabe nem quem é, né? Um condomínio, um clube que usa o reconhecimento facial, ou um prédio que você está visitando pela primeira vez, ou ir numa loja de celular, tem que fazer o reconhecimento facial, ou seja, essa banalização, esse é o grande problema. Então, aquilo que se inicia como conveniência, depois acaba virando problema. 5 anos atrás, a tecnologia de reconhecimento facial, ela era segura, né? Porque era muito difícil você forjar com precisão, né, o rosto de uma pessoa. Hoje, com inteligência artificial, os bandidos fazem de tudo. Eles usam, por exemplo, monitores de tela curvada para simular a profundidade do rosto, né? Eles usam máscaras em 3D que são impressas para parecer que é o rosto da pessoa, porque esses sensores,
eles identificam também a angulação do rosto, né? Identificam se a pessoa está viva, se ela está piscando, se o rosto dela está se movimentando. Então, 5 anos atrás, isso tudo era muito seguro. Só que hoje, com a inteligência artificial, tudo isso é facilmente simulável. Em termos de inclusão social, a tecnologia deu algum impulso lá atrás, quando ela ainda era mais segura? Deu como um retalho, né? Porque o problema principal é que o Brasil não tem um sistema de identidade robusto, né? Como não tem, a tecnologia do reconhecimento facial acabou sendo usada como literalmente um retalho, um remendo, para você conseguir ali fazer quase que uma gambiarra que funcionou ali por algum tempo e agora a gente já está vendo esse remendo também se rasgando, né? O que resolveria o problema é o Brasil criar uma identidade digital verdadeira. Por exemplo, na Índia, né, a Índia tem o sistema Aadhaar, que é uma identidade digital robusta. A Índia tem 1,4 bilhão de pessoas, criou esse sistema para todo mundo, é um sistema gratuito, e hoje na Índia é muito mais fácil você provar que você é você, e o número de fraudes, né, é muito menor do que aqui no Brasil. Mas o que essa ferramenta tem? O que esse sistema tem indiano que é mais seguro? Na Índia, eles usam 2 outras formas de verificação. Eles não usam reconhecimento facial, eles usam a íris e eles usam as digitais das mãos, tá? Por que é importante usar esses 2 meios? As digitais, muita gente na Índia é trabalhador rural, então você acaba perdendo as digitais ao longo da vida. Os trabalhadores urbanos, esse é um meio muito eficaz. Agora, a Índia apostou no reconhecimento da íris, que hoje é o estado da arte do reconhecimento de uma identidade, né? Então, você colocar a sua íris, hoje é basicamente quase impossível para uma inteligência artificial simular uma íris. Simular um rosto está ficando fácil e vai ficar cada vez mais. Simular a íris é muito mais difícil, tá? Então, é uma outra tecnologia, uma tecnologia muito mais robusta, que previne as fraudes, e a Índia fez isso, veja só, há 8 anos atrás, né? A gente está falando de uma tecnologia que eles tomaram uma decisão há quase uma década, uma decisão acertadíssima de criar uma inteligência artificial, de criar uma identidade nacional baseada numa tecnologia robusta que hoje ainda é a prova de falsificação, tá? Então, outros países estão seguindo por esse caminho, usar digitais de todos os dedos e a íris como forma de reconhecimento, porque só o rosto hoje é uma forma de autenticação muito frágil. Bom, recentemente, já que você falava de golpes, quadrilhas e do quão vulneráveis nós brasileiros estamos no tipo de tecnologia que a gente usa, a Polícia Federal desbaratou e prendeu integrantes de uma quadrilha que burlava justamente o sistema de biometria da plataforma do governo, que é a gov.br, e assim invadia as contas das pessoas. A ferramenta de nome Liveness, que é a que garante uma verificação biométrica, foi o principal alvo dessas fraudes. Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa ferramenta e se tem algo que explique como esses criminosos conseguiram fraudar essa ferramenta. Bom, primeira coisa é o seguinte, o gov.br, para a gente aqui que está vivendo essas crises de identidade, que não tem uma boa identidade brasileira, ele é um avanço, tá? Eu gosto muito da plataforma gov.br e o problema dela é a escala. O gov.br hoje é usado por 166 milhões de pessoas. Então, o problema não é a plataforma em si. O problema é usar reconhecimento facial como a forma de se autenticar na plataforma. E colocar o reconhecimento facial como a forma principal de autenticação. Então, qual que é a minha recomendação para evitar esse tipo de fraude? Use sempre 2 fatores de autenticação no gov.br. De preferência, uma senha, né, forte, robusta, e a segunda, uma senha gerada na hora
por um autenticador instalado no seu celular. Hoje é muito simples, né? Você instala gratuitamente um autenticador no seu celular e toda vez que você vai se logar, ele gera uma senha única que dura apenas alguns segundos ali, que você digita e consegue entrar. Dê preferência para esse caminho, tá? E para o pessoal do gov.br, para eles melhorarem o design, vai ter que, em algum momento, acabar com o uso de reconhecimento facial. Porque, como a gente está discutindo aqui, a face, por causa da inteligência artificial, não é mais uma boa forma de autenticação. E o terceiro ponto que vale mencionar, os celulares, né, das pessoas aqui no Brasil são celulares muito simples, que não tem uma câmera que registra bem a questão da profundidade do rosto. Então, são celulares que são facilmente ludibriáveis, tá? Por esses vetores de ataque. Então, se você tem uma plataforma com a escala do gov.br, vai ter que pensar em outras formas de autenticação mais simples, né, e boas, mas que sejam mais robustas do que o rosto. Agora, para a gente fechar a régua dessa nossa conversa, para resumir, como é que a gente protege os nossos rostos? No caso da gov.br, você diz, faça autenticação em 2 etapas, que é uma maneira de dificultar que seu rosto seja usado em golpes contra você mesmo. Há outros mecanismos, há outros cuidados que a gente pode tomar? O cuidado é o cuidado da prevenção, né? Então, quanto menos você colocar o seu rosto num equipamento de reconhecimento facial, menor é o seu risco, tá? Então, quando alguém chegar para você falando, coloca o seu rosto aqui para você se identificar, pense 10 vezes antes de fazer isso, tá? Porque o vetor do ataque é exatamente esse. Agora, com relação aos ataques de inteligência artificial, esses são os mais perniciosos, tá? Porque esses são realmente difíceis de serem combatidos. Então, por exemplo, pessoas podem usar fotos suas numa rede social ou vídeos, podem simular a sua voz, podem ir, por exemplo, numa empresa que faz algum tipo de certificação, colocar um vídeo seu lá falso, né? Inclusive um vídeo em que você mexe a cabeça, olha para cima, para baixo, e com isso forjar algum tipo de login ou de forma que possa fazer um ataque bem severo contra você. Esse problema a gente só resolve abandonando o uso do rosto como forma de verificação de identidade. E então por isso que eu acho que é preciso a gente mudar o problema na raiz, batalhando para o Brasil ter uma identidade digital verdadeira e parar de usar o reconhecimento facial, partir para outras formas de estabelecer a unicidade da pessoa. Ronaldo, entre a dúvida e o desespero agora no fim dessa nossa conversa, te agradeço muito por ter topado conversar com a gente sobre isso, muito importante. Imagina, conta sempre comigo, sempre um prazer. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Álvaro Massad Martins. Álvaro, eu queria muito entender como é que funciona a tecnologia de reconhecimento facial. Quando eu olho para uma câmera, o que a câmera está esquadrinhando em mim? É a cor dos meus olhos? É a distância entre os meus olhos, o formato da minha boca? O que é? Traduz pra gente o que a câmera vê quando a gente olha para ela. Primeiro assim, sistemas mais antigos, mais antiquados, era só isso, era só geometria, a distância entre as pupilas, a distância entre o nariz e a boca, da boca, era só isso. Já há algum tempo a gente tem tido ferramentas com inteligência artificial, que vão além disso. Além dessa parte que era já, vamos chamar de básica, né? Ela também consegue capturar outras coisas, como textura da pele, como a imagem, como um desenho, um vetor, na verdade. Você sabe que tudo em tecnologia, a gente, vamos usar uma expressão antiga ainda em informática, é 0 e 1, é binário. Então, todas essas informações, elas são transformadas em vetores matemáticos, né? Esses vetores não são só as distâncias, que era, por isso que você até, imagino, perguntou,
as aplicações antigas, vamos chamar assim, elas levavam em conta só isso, as distâncias, mas agora é mais do que isso. É textura de pele, é cor, e mais ainda, até avançando um pouco na resposta, quando a gente vê, por exemplo, as aplicações mais atualizadas, elas têm até uma outra ferramenta, uma outra feature, que a gente chama de prova de vida, né? Um liveness. O que quer dizer isso? Que para fugir do problema de conseguir dar um ok, confirmar que eu sou eu, simplesmente com o meu rosto, muitas aplicações já pedem movimento, né? Então que eu movimente de alguma maneira o rosto, para cá, para cima, para baixo, para o lado, etc. Porque isso vai gerar mais um pouco de dados. Esse vetor, ele vai considerar isso também. Então é mais do que só distâncias, né? É um pouco mais do que isso. Agora, eu já entendi que o sistema de reconhecimento facial, embora ele seja importante para diversos aspectos do nosso cotidiano, ele também é uma tecnologia de bastante vulnerabilidade diante de avanço de inteligência artificial e por aí vai. Então, eu quero aproveitar a tua presença aqui, você que é um especialista em cibersegurança, para te pedir dica, para que a gente não fique tão à mercê de golpes e criminosos. A gente não pode vilanizar nada, achar que nada reconhecimento facial agora então é o problema. Não é isso. O problema é a nossa baixa educação digital. Como é que é o contexto? Dando um passo um pouquinho atrás. O crime ele é organizado, o crime tem tempo, tem dinheiro, tem foco. Hoje em dia os crimes têm migrado para essa seara, né? O criminoso tem deixado de atuar muitas vezes nas ruas com violência e partido para essa obtenção de informações, dados de índole cibernética para obtenção de lucros indevidos, de qualquer tipo de situação. Então o crime estuda, né? Então, senha. Como é que era antigamente? A gente usava senha, né? A senha, só para a gente ter uma ideia, várias pesquisas mostram isso, a senha mais usada no Brasil é 123456. Quer dizer, a senha é uma coisa frágil. Como a senha começou a se tornar muito frágil, a gente começou a criar multifatores de autenticação. Aí que entra o reconhecimento facial. O reconhecimento facial é mais um fator de autenticação. Então, ele não deveria substituir a senha. Muitas aplicações visando comodidade, porque se a gente for pensar no cidadão, em cada um de nós, a gente quer comodidade, a gente quer olhar para o smartphone e ele abrir, a gente quer olhar para a aplicação e ela permitir que a gente entre e tal. Essa comodidade, ela não combina com segurança. Então, o ideal para começar a conversa é que o reconhecimento facial fosse um segundo fator de autenticação. E, eventualmente, a gente tenha vários fatores, né? Como algumas aplicações, quando a gente vai entrar, além da senha, além da face, a gente tem que ainda colocar um código que é enviado por SMS ou por e-mail, alguma coisa assim. Então, começa por aí. Lembrando que em cibersegurança não existe 100% seguro, tá? Nada é 100% seguro, nem a face. O grande problema hoje é que a nossa face é a nossa senha, é a nossa porta de entrada para um monte de lugar. E o que a gente pode fazer, Álvaro, para ter mais segurança digital? Primeiro lugar, não ficar compartilhando nossa face, nossa imagem, nossa foto. Então, muito cuidado com o uso de rede social de um modo geral. Não estou dizendo que a gente não deve usar, mas tem que tomar cuidado com isso, né? Senha, vamos continuar tendo senha. Então, a senha tem que ser forte. O que é uma senha forte? No mínimo 10 caracteres, com letras maiúsculas, minúsculas, caractere especial, número, não usar senha de palavra de dicionário, né? Então, aumentar a qualidade da nossa senha. Sempre ter mais de um fator de autenticação. A maior parte das aplicações hoje, elas já possibilitam isso, né? O próprio WhatsApp, que é uma ferramenta muito usada por muita gente, tem lá, acessar lá o WhatsApp, conta, segurança, a confirmação em 2 etapas, você coloca uma senha. Então, isso é um duplo fator de autenticação. No caso de algumas transações mais específicas, por exemplo, banco, ou uma que você possa realmente colocar você em perigo, é interessante utilizar o que a gente tem, que é a chamada 2FA, que é a autenticação em 2 fatores. Ou seja, não fica só apenas com a imagem, a face. Utilize outro mecanismo de defesa. Não compartilhar dado, cuidado com redes, cuidado com as conexões. As pessoas estão muito habituadas ainda de um tempo que a internet custava mais caro, né, a rede era mais cara. Então a gente entrava em qualquer lugar e perguntava, tem a senha do Wi-Fi? Muito cuidado com isso, porque o estabelecimento comercial, muitas vezes, ele não está pensando em segurança, ele nem tem condição
de cuidar disso. Então, cuidado com as suas conexões. Procure usar só conexão segura, né? Como as empresas fazem, no mundo que a gente já está há algum tempo de trabalho remoto, etc., usando conexões seguras, a tal da VPN. Então, cuidado com as redes que a gente se conecta. Outra dica importante, sempre faça atualização. A indústria de tecnologia, ela vive correndo atrás de vulnerabilidade. O crime também. Muitas vezes o crime chega antes, né? Então a gente chama de vulnerabilidade de dia zero. Se a gente atualizar os sistemas, a gente diminui a chance de ter problema. O problema é que a educação digital é tão baixa que as pessoas compartilham, caem em qualquer historinha. Então, o reconhecimento facial é como qualquer tecnologia, ela pode nos trazer e nos traz muito ganho. A gente acaba tendo uma série de ganhos com isso, né? Até mesmo quando ela é usada como um segundo fator, para garantir que eu sou eu, para autenticação e tudo mais. Agora, a gente tem que tomar cuidado. Álvaro, muito obrigada por ter topado conversar com a gente e compartilhar conosco esses seus conhecimentos. Eu que agradeço, um prazer, sigo à disposição. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.